Senhor Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade de juntos estarmos para glorificar, exaltar e bendizer ao nome daquele que é santo, ao nome daquele que é poderoso, ao nome daquele que é fiel, ao nome daquele que tem permitido a mim e a você estarmos aqui, assentados nessas cadeiras, para glorificar, exaltar, bendizer e exaltar ao nome dele, porque toda é a honra, toda é a glória, todo é o louvor, toda é a exaltação para esse Deus poderoso, aquele que tem permitido para que nós venhamos estar aqui para ouvir o som da tua poderosa palavra. Palavra é essa que não sai da boca do servo Orlando, a não ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes. Já quero deixar aqui uma declaração que estou sentindo falta daquela irmã que vem com seus filhos trazê-la, mas louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho que aqui está presente, pela vida do abnegado servo de Deus, o pastor Clodoaldo, e pela vida de todos os obreiros desta casa, que em um grande círculo forma esse projeto abençoado, que forma essa igreja Gedeões, para que esse nome de Deus ele seja exaltado nessa terra. Quero desde já convidar os amados irmãos para se colocar sobre os seus pés, para junto lermos o primeiro livro da Bíblia, aleluia, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, do seu versículo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E mais uma vez, aleluia, enquanto os irmãos acham a palavra do Senhor, eu quero vos convidar para ficar de pé, porque a palavra do Senhor ela é santa, gloriosa, poderosa e merece uma grande reverência nesta noite. Eu estou feliz pelo brado de glória que eu estava ouvindo nos meus ouvidos desde a hora que eu cheguei. Uma irmãzinha ali, irmã Rita, e ela glorificava ao Senhor com um brado tão alto que o meu coração se alegrava, porque ela não costumava chegar aqui dando esse glória tão grande, e esse glória eu sei que não era para mim, eu sei que não era para a missionária Jucimar, eu sei que não era para o pastor Clodoaldo, mas a glória era para o eterno todo-poderoso. Amém? Todos acharam, irmão? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que o abnegado servo do Senhor já me levou em oração. Tenho certeza que esse Deus poderoso, ele já ouviu esse abnegado servo, mas eu quero também orar assim em concordância ao meu irmão, orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Nazareno, Pai, eu quero te pedir nesta noite, Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, da minha vida, ó Pai. Quero me colocar aqui, Senhor, como servo do Senhor, para aqui, Senhor, expressar a tua poderosa palavra. Meu Deus, que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer, o Senhor venha aparecer, meu Deus, e faça aquilo, meu Senhor amado, que o Senhor quer fazer neste lugar. Fala a tua igreja, meu Senhor, da forma que tu quer, porque, Senhor, eu não sou nada a não ser pó e cinza, Senhor, mas o Senhor é aquele, meu Senhor, que provém para o teu Espírito Santo a colocar palavras nos lábios daqueles que se estão, Senhor, se colocando para pregoar a tua palavra. Toma a boca do mensageiro, toma a boca do pregador, meu Senhor amado, e exalte o seu nome nesta noite, e que esta poderosa palavra venha soar com o eco de Deus, meu Senhor, sobre este bairro, sobre as casas, sobre os lares, e o Senhor já comece a derramar vitória, que o Senhor já comece a liberar bênçãos, meu Senhor, para cada pessoa que aqui está, e para cada pessoa, meu Deus, que está podendo escutar a tua poderosa palavra. Amém.
Aleluias. Queridos irmãos, sem perca de tempos, eu quero estar tematizando esta palavra, aonde está escrito o tema, os 10 NBAs de Deus. Queridos irmãos, estamos entrando em 10 tópicos aqui, ao qual o Senhor colocar em meu coração, ao qual eu estarei expressando aos vossos corações. Aqui nós lemos no livro do Gênesis, no seu capítulo 1, de versículo 1, aonde o Senhor diz que no princípio Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, aleluia, sobre a face das águas. E nesse primeiro tópico eu quero falar sobre uma palavra que está escrita em 4 letras, que fala haja. A Bíblia diz, aleluia, no seu versículo 3, que o Senhor, Ele disse, haja, aleluia, luz, e houve luz, aleluia. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A palavra haja, em 4 palavras, em 4 vogais ou 4 letras, está expressada, aleluia, o que Deus disse com muito poder, com muita autoridade. Porque se ali a palavra diz no versículo 1 que a terra ela era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor, Ele pairava sobre as águas do abismo, é porque não existia, aleluia, nada sobre a face da terra. Mas com essa palavra em 4 letras se tornou uma palavra tão poderosa que Deus fez haver ali a luz, aleluia, e fez haver também um grande clarão sobre a terra, ao qual o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele preparou para mim, para você, para que a terra ela viesse ter um grande iluminar. A palavra do Senhor está escrita também, que Ele disse que haja os luminares sol e os luminares lua. O luminar sol para ali, mas está, aleluia, sobre o dia, e o luminar menor para ele está sobre a terra à noite, aleluia. Nós sabemos que Deus, com toda a sua soberania sobre essas 4 palavras que se tornaram uma palavra poderosa, Ele pôde expandir muitas coisas na terra. E nós muitas vezes estamos procurando de Deus muitas palavras. Senhor, fala comigo. Deus usa um profeta para mim. Senhor, fala comigo bem explicado, porque eu não tenho, Senhor, conseguido ouvir as tuas palavras. Mas nós temos esquecido, irmão Jairo, que com 4 letras o Senhor, Ele fez existir tudo aquilo que está sobre os nossos olhos. Nós precisamos entender que é só Deus dizer, haja um milagre na minha vida, que o milagre vai acontecer. O Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, Ele não é um Deus diferente. O Deus do Antigo Testamento, Ele continua sendo o mesmo Deus que está operando nessa terra agora no século 21. É necessário que eu e você venha entender aquilo que Deus Ele tem preparado para mim e para a sua vida. Deus nesta noite Ele quer dizer para você, filho, eu tenho 4 letras que podem mudar a sua vida, porque hoje eu creio que Deus Ele está se levantando do trono de glória, está olhando para a terra e Ele está lembrando das tuas lágrimas, Ele está lembrando do teu sofrimento, Ele está lembrando da tua dor, Ele está lembrando daquilo que vem corroendo por dentro de você e feito você andar muito lento na caminhada que Ele tem para a sua vida. Mas Deus Ele hoje quer dizer, haja um milagre, haja uma vitória para a sua vida. Deus Ele quer fazer muitas coisas na nossa vida, mas nós muitas vezes não conseguimos dar lugar para o Senhor fazer. Nós não conseguimos dar lugar para Deus trabalhar. Se Deus Ele com 4 letras, Ele disse haja sobre o abismo, e ali veio ali a existência de muitas coisas, porque Deus hoje Ele não pode falar para mim, para você, haja o sobrenatural na tua vida nessa noite. Deus Ele quer trabalhar, Deus Ele quer fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Basta você inclinar o teu ouvido, basta você se colocar em posição de servo, em posição de vaso, e descer a casa do oleiro para começar
E se você acredita, se você crê e se você concorda, aqui foi dito que aquilo que está ligado no céu, aleluia, está ligado na terra. O que está ligado na terra está ligado no céu, e o que for desligado na terra se desligará no céu. Nós temos que entender a viver na dimensão espiritual ao qual Deus quer liberar, ao qual Deus quer preparar a vitória para a sua vida. Se você chega na igreja, você sai da sua casa sem um propósito, sem nada para falar com Deus, e você sai da sua casa dizendo: eu vou para a igreja simplesmente para sentar no banco, para sentar numa cadeira e somente estar ali ouvindo os grandes hinos, os belos louvores ao meu ouvido. Não, você tem que sair da sua casa determinado: meu Senhor amado, eu estou indo à tua casa, porque hoje eu vou ouvir as 4 letras que formam a palavra haja acontecer um milagre na minha vida. O milagre está chegando, o milagre vem pairando na sua vida, mas é necessário que eu e você venha entender que Deus tem poder ainda para trabalhar na tua vida. Se você não acreditar que Deus ele ainda tem poder para formar uma grande expansão na tua terra e na tua parentela, você vai ficar disperso, e a única coisa que vai sobrar para você é Deus permitir que os agentes das trevas comecem a se manifestar contra a tua vida. O maior agente que tem trabalhado por Satanás é o agente do medo, aonde ele coloca medo em você, aonde ele faz você se turbar, aonde ele faz você temer a todas as coisas que vêm sobre a tua frente. Mas é hora de nós darmos um basta na história do príncipe das trevas. Você tem autoridade para pisar na cabeça do leão, na cabeça da serpente. Sobre o nome de Jesus você tem autoridade, porque Jesus ele te deu o nome para dizer a você: filho, eu estou te dando autoridade no meu nome para guerrear, para destruir, para acabar com todos aqueles que se levantam contra a tua vida. Mas aqui foi citado que a luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra as hostes malignas, contra as potestades de Satanás. É hora de você vibrar, é hora de você começar a entender o poder de Deus na sua vida. Se você não entender o poder de Deus na sua vida, e que da tua boca, aleluia, vai sair a palavra de vitória poderosa, você vai ser destruído, você vai ser aniquilado. Você tem que entender que você é herdeiro das promessas de Deus. A palavra diz, irmã Josimar, que existe um livro do Antigo Testamento. Testamento não é senão do que algo que comprova uma herança deixada para mim, para você. Você é herdeiro da promessa de Deus. O haja de Deus tem que acontecer na sua vida para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. E logo após, no segundo ponto, aqui nós falamos sobre Jesus e o Espírito Santo, aqueles que estavam envolvidos em toda a obra, aqueles que estavam envolvidos sobre tudo aquilo que Deus fazia sobre a face da terra. Eles estavam presentes na reunião solene, aonde Deus preparava o futuro desta terra. Eles estavam aguardando a palavra de ordem de Deus, e eles estavam ali, aguardando ali se cumprir o que Deus queria cumprir sobre este planeta chamado Terra, aonde tem almas viventes. E Deus ele começa a trabalhar e trazer uma grande responsabilidade nesse segundo tópico, aonde fala sobre Jesus e o Espírito Santo. Jesus ele viria sobre a terra para cumprir a vocação que Deus tinha ali outorgado para ele. E Jesus ele começa a caminhar e fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo ele é rogado pelo Jesus e ele desce sobre a terra para estar no nosso meio, para fazer os sinais e
terceiro, aleluia, tópico está falando sobre a existência no meio do nada. Quando nós podemos pensar em abismo, nós pensamos ali em uma grande buraco, uma grande cratera, aonde você não consegue enxergar fim. A única coisa que eu e você consegue, aleluia, enxergar é simplesmente as águas, ali a escuridão. Mas chegava um tempo ao qual Deus ele queria trazer um grande clarão sobre o abismo, e Deus nesta noite ele quer trazer, aleluia, um clarão para a tua vida. Se a tua vida tem andado em treva, se a tua vida você tem visto escuridão, escuridão nesta noite está representada, meu querido, nas adversidades da tua vida. Aquilo que você não tem alcançado, aquilo que você tem se dedicado, mas você não vê acontecer. Essa escuridão é noite de ela sair da tua vida, porque Jesus ele acaba com a escuridão quando ele diz haja luz, e ali acaba toda a escuridão. É o momento de você se ligar, entrar na dimensão de Deus nesta noite, para que Deus ele possa pairar uma grande luz sobre a sua vida, porque é hora de acabar o fracasso que tem te levantado. Você não é um fracassado, você é uma pessoa que tem vigor, uma pessoa que tem vida e que está acreditando que Deus vai operar na sua vida. A expansão de Deus está na sua vida. Deus ele quer trabalhar, Deus ele quer fazer. Chega dessa história de carochinha, aonde as pessoas veem aqueles que servem a Deus como louco, como uma pessoa eloquente. Nós somos pessoas, herdeiros das promessas. Tudo que está no mundo, querido, é para eu e você desfrutar a expansão de Deus, o clarão, a luz do Senhor. Ela quer chegar na frente para acabar com as trevas que impedem a sua caminhada. A sua caminhada, pastor Clodoaldo, não é para estar travada. A minha caminhada não é para estar travada, porque tem crente hoje, meu querido, que anda como pessoas que estão com os pés atados e não conseguem entrar na dimensão de Deus e ali conseguir contemplar o sobrenatural de Deus para a sua vida. Mas é necessário que eu e você venha crer na existência, porque assim como Deus trouxe a existência no meio do nada, aleluia, assim também, aleluia, Deus ele vai fazer acontecer na sua vida aquilo que não existe, porque a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê e que não se espera. Porque você só quer acreditar naquilo que os teus olhos podem ver, porque você não consegue acreditar no impossível acontecer na sua vida. Para com isso, é hora de despertamento, é hora de nós acordarmos e entender que Deus ele quer prosperar a nossa vida. Chega desse momento de estarmos como pessoas paralisadas. Deus ele não quer nos ver paralisado. Deus ele quer nos ver com ação. A própria palavra diz que a fé sem ação ela é morta. Nós precisamos entender, nós precisamos, meus queridos, aleluia, agir de uma forma poderosa. Nós precisamos entender que Deus ele quer trabalhar na nossa vida. Nós precisamos entender que aquilo que não existe é aquilo que Deus ele tem preparado para você. Você tem que acreditar, você tem que ver Deus fazer na tua vida. Eu estou cansado, irmão, de viver um evangelho notório, um evangelho onde as pessoas não conseguem acreditar na soberania e no poder de Deus. Deus ele quer descer, ele quer mover, ele quer fazer o inesperado acontecer. Mas quantas pessoas que não conseguem, irmão, entrar na direção de Deus para Deus fazer. Deus ele quer trazer no meio do nada coisas especiais para a sua vida. E no quarto top, a palavra diz no próprio livro do Gênesis que Deus, ele ali, ele cria, aleluia, o homem do pó da terra. Ele começa ali a olhar para aquele homem, ele começa a formar, ele começa a acreditar em algo para lhe glorificar. A palavra diz que ele pega do pó da terra
homem chamado Adão, e ele começa a soprar as narinas. Adão ganha vida, e nesse tópico, aleluia, 4 da criação do homem, Deus ele estabelece para o homem um reinado de amor, ao qual ele teria que adorá-lo somente. E Deus olha para aquele homem com toda a formação. Ali já tinha répteis, já tinha animais, todas as coisas, vegetais. Deus ele cria o homem para regrar e lavrar a terra. Aquele homem chamado Adão, ele ali era um homem voltado para Deus. Mas ali a palavra do Senhor diz que ele via Adão se sentindo só. Deus, aleluia, ele começa a olhar para Adão, aquele pensamento de pai, qual o pai que olha para o filho, irmão, e ele vê o seu filho ali sozinho, como um abandonado, ali sem alegria, sem o pensamento de vigor e de vitória, para o segmento da sua história. Mas Deus olha para Adão, e ele vê que é necessário criar o ser que está no 5º tópico, chamado a mulher. Os 10 limites de Deus, meu querido, estamos no 5º, porque Deus dá um sono a Adão e ele tira da costela dele ali a mulher. Acreditamos, querido, que a mulher é um dos seres mais belos que Deus já fez na face desta terra e na história. Porque se você olhar o corpo humano, se você olhar para o homem, você consegue ver uma coisa mais rústica. Mas quando você olha para uma mulher, você consegue ver que Deus ele fez algo especial. E hoje a mulher ela vem ganhando uma grande força na humanidade, que ela tem ocupado lugares ao qual os homens machistas achavam que era só para eles. Mas Deus ele tinha um grande projeto nesse século para as mulheres. E assim Deus criou a mulher chamada mãe, a mulher que teria o amor comparado talvez ao de Deus, porque o pai pode amar, mas o pai não pode amar como a mãe ama o filho, porque a mãe que ama o filho verdadeiramente, ela consegue distribuir todo o seu amor para esse filho. Mas o pai, por mais que ele ame, nunca vai chegar ao amor de uma mãe. O amor de Deus é sobrenatural, é um amor ágape que ultrapassa até os limites do amor de uma mãe. Mas nós temos que entender, querido, que a mulher que foi colocada na terra, ela tem uma grande participação na vida do homem. E muitas vezes os homens na terra, eles não conseguem compreender que o que Deus quer fazer na vida dela é cumprimentar simplesmente uma grande união para formar uma grande parceria eficaz. Hoje nós podemos ver, aleluia, que na família, na terra, sempre tem dado passos largos e errantes. Talvez da parte do homem, talvez da parte da mulher. Os jovens, eles começam ali ter um relacionamento com alguém. Ele começa a ganhar a confiança da família. Ele começa a amar a jovem que está ao seu lado. Ali ele cria um pensamento de amá-la, de respeitá-la, de talvez casar-se com ela. Mas muitas vezes ele leva por um procedimento egoísta daquilo que se chama ali o instinto animal. E ele começa a depressar, ele começa ali a desprezar aquilo que está ao lado dele. Mas Deus ele é diferente. Deus ele colocou o amor para que eu e você o amasse, para que eu e você olhasse para ele de uma forma diferente. Não olhe para Deus como ele fosse um ante querido das nossas vidas, porque a soberania de Deus está acima de todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus ele tem os seus atributos, e dentro desses seus atributos ele não desiste de você. Eu e você temos errado diante dele. Ele olha para mim, para você, mas ele não desiste de nós. Nós precisamos entender, nós precisamos receber esse amor de Deus na nossa vida, porque se eu e você não se colocar na posição certa e correta que Deus quer, para que esse amor seja distribuído sobre a tua vida, para que os projetos dele venham a ser completados na tua história, você não vai ter vitória, você não vai ter vigor, você não vai ter mais esperança, porque sem Deus, meu querido, tudo
tudo se torna pior. Talvez nós achamos que quando nós aceitamos ao Senhor, a nossa vida ela comece a passar por uma grande dificuldade. Mas é melhor você entrar no vale, é melhor você entrar no deserto com Deus, esperando ali o melhor, o seu maná, do que você estar sendo destruído a cada dia, em caminho para o abismo, em caminho para a treva. Aleluias. E desses 10 NBAs, o sexto, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, é a expansão do ser humano, aonde Deus ele colocou uma ordenança para que nós viéssemos ali multiplicar sobre a terra. Nós multiplicamos sobre a terra, nós conseguimos colocar aquilo em prática que Deus tinha otorgado para nós. Mas quantos de nós, queridos, temos feito ali essa multiplicação dos seres humanos sobre a terra? E quantos de nós temos largado essas pessoas abandonadas? Nós simplesmente cumprimos aquilo que estava dito, mas não cumprimos muitas vezes aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus ele deixou no sétimo ícone a sabedoria da raça humana, aonde ele colocaram um cérebro no ser humano, para que todos os seres humanos ele pudesse explorar o seu cérebro. Mas assim como o homem ele tem livre-arbítrio para agir na sua vida, o seu cérebro também, ele só pode ser, querido, alcançado a grande sabedoria se você buscar. Quantas pessoas nós vemos aí que não conseguem os lugares melhores, só conseguem os piores lugares, porque muitas vezes não utiliza do cérebro e a sabedoria que Deus quer dar para a sua vida. Temos que dar um basta nessa história. Nós temos que saber que somos herdeiros da promessa, que Deus ele colocou uma grande sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós viéssemos desfrutar dela e liberar a sabedoria ao povo. A palavra de Deus chega no teu coração através do ouvir. A palavra de Deus chega ao teu coração através da leitura da palavra, do livro sagrado, best-seller, o livro mais vendido da raça humana e da humanidade. Mas muitas vezes você não tem conseguido ali receber de Deus a palavra verdadeira, a palavra que sai do Espírito Santo. Quantas pessoas têm feito da palavra de Deus o disse-me-disse? Quantas pessoas têm feito dessa palavra e têm expressado no seu próprio coração a sua própria sabedoria para levar o coração daqueles que era para ser levado a palavra de Deus? A palavra diz, queridos, que houve necessidade de Deus ele ali criar uma nação, fundar uma nação chamada Israel. E Deus ele separou um povo do meio de um povo. Ele disse que esse povo seria o povo dele, ele seria o Deus desse povo. Ele criou a fundação de Israel, ele fundou aquele povo. Mas aquele povo se deleitava para os seus próprios deleites e começavam a se desviar daquilo que Deus tinha preparado para a vida deles. No deserto, quando foram libertos do Egito, eles murmuravam e diziam: porque tirou Moisés nós de lá? Nós preferíamos estar no Egito. Ou seja, eles preferiam estar sofrendo, estar sendo chicoteado, do que viver uma simples provação com Deus. O povo de Deus muitas vezes não consegue esperar o haja de Deus nas vossas vidas. Eles não sabiam que Deus tinha o maná. Ele não sabia que Deus ia fazer brotar a água da rocha. Eles queriam tudo na hora que eles queriam. E se eu e você não conseguir entender que Deus ele só faz na minha e na sua vida no momento certo, na hora certa, no momento exato, a palavra de Deus ela só vai ser liberada com um som de vitória para a sua vida no momento certo. Mas é necessário você esperar, porque até o silêncio de Deus na tua vida é o grande obra dele para te dar vitória. Porque tanta murmuração, porque tanta pergunta, porque tanto questionamento, porque tanto questionamento a Deus, o colocando em situação como se ele não fosse o Deus e nós mesmos fôssemos o próprio Deus dele. Nós somos servos, éramos antes criatura, recebemos o
aprender a aguardar. Temos que esperar o momento certo de gritar. Às vezes o momento certo é quando a pessoa abre a boca e libera uma palavra de maldição para a sua vida. Mas, irmão Orlando, que palavra é essa? Como é que a maldição pode me dar vitória? É porque às vezes uma palavra de maldição lançada, você pode pegar essa palavra e transformar ela no ponto para a sua vitória. A sua partida depende disso, que você esteja com ouvidos antenados. Aleluia. O nono ícone, já estou encerrando, é o avanço da tecnologia. A tecnologia tem crescido, a ciência tem se multiplicado na terra, e eu e você às vezes temos ficado para trás. Achamos que devemos ser somente seres espirituais. Não, eu só quero ser espiritual, eu só quero orar, eu só quero buscar, eu só quero ser cheio do Espírito Santo. E esquece de formar o seu próprio caráter, e esquece de buscar o conhecimento. Hoje o evangelho tem crescido tanto que até um dos pastores aí famosos hoje nessa terra, homem de Deus, é convidado para estar na frente de jornalistas. Se ele fosse somente um homem espiritual, que não buscasse o entendimento da palavra, os conhecimentos e a história de todo o povo de Deus, ele poderia ficar envergonhado. A tecnologia está a seus olhos para que você possa agarrar. Você precisa estudar, você precisa buscar o conhecimento das coisas desta terra, porque nós temos que crescer no conhecimento e na sabedoria. Porque se você não crescer no conhecimento e você for uma pessoa tão espiritual, vai ter um momento que alguém vai chegar na rua, vai perguntar para você: meu irmão, me dá uma informação, e você vai começar a falar em línguas estranhas e dizer até o pai ao irmão em línguas estranhas. É porque você acha que você só tem que se encher da manifestação do Espírito Santo. Mas não, você precisa se encher do conhecimento. Você não pode deixar que a letra venha enfadar a sua vida e destruir os preceitos que a Bíblia coloca diante de vós. Mas eu e você precisamos entender que o conhecimento é o crescimento para o reino de Deus. Porque juntando o conhecimento e o Espírito, a sabedoria, a unção de Deus, o reino dos céus ele é povoado. E o último MBA que eu quero falar é da salvação. Nós estamos vivendo, caminhando, vimos tudo isso que foi falado atrás. Nós conseguimos ouvir, conseguimos colocar no nosso coração, mas às vezes nós não temos lembrado da salvação com Deus. A salvação que Deus tem preparado. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus 25, Senhor amado, e diz, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele deixa bem claro que desde a fundação do mundo, Ele já tinha criado a nova Jerusalém, para que eu e você viesse habitar nela. Mas é necessário lutarmos pela nossa salvação. É necessário nós entendermos o que Deus quer para a nossa vida. Às vezes eu e você está tão disperso que não sabe nem o que Deus ainda tem para a sua vida. Deus ele tem falado, Ele tem revelado, Ele tem trazido ao teu coração, mas você não consegue entender. É noite de você deixar que Deus venha administrar a sua vida. Deus ele precisa administrar o teu ser, a tua família, a tua caminhada, o teu ministério. Porque se você partir para você mesmo administrar o teu ministério, a tua vida, a tua família, você não vai para a direção certa. A única direção que você vai é para a direção errônea do erro. Porque quando Deus ele está na tua vida como coluna, Ele consegue fazer o sobrenatural acontecer. Então tome posse desses 10 MBAs de Deus. Aleluia. MBA significa mister, significa mestre. Aleluia. A primeira palavra significa mestre.
teu conhecimento. Deus, Ele quer fazer uma grande administração. Deus, Ele quer fazer grandes negócios acontecer na tua parentela, na tua vida familiar, financeira e sentimental. MBA, querido, significa, aleluia, imerso em administração de negócios, ao qual é usado no mundo para o crescimento de grandes empresas. Mas essa palavra MBAs me chamou a atenção, porque existem os 10 MBAs de Deus nessa noite para a sua vida. E nessa noite Deus, Ele quer pegar as 4 letrinhas e formar o haja para a sua vida. Ele quer liberar o haja do milagre, o haja da vitória. Ele quer liberar o haja do crescimento espiritual. Ele quer liberar o haja do crescimento na sua vida, porque Ele quer fazer na sua vida. É necessário que você deixe Deus trabalhar na tua vida, para que Ele possa operar de uma forma sobrenatural e poderosa. E desde já, queridos, eu quero agradecer a minha rica oportunidade com uma palavra que você nunca vai ouvir na sua vida. Talvez se nós convidássemos dos nossos irmãos que já estão exaltados por Deus, ele não viria aqui por menos de R$500 ou R$5.000. Mas Deus, Ele tem colocado conhecimento, sabedoria no meio dos seus rabiscos, para trazer palavras gratuitamente ao teu coração, para que o teu coração seja lavado como haja da prosperidade espiritual de Deus. Então haja na sua vida, haja aquilo que você deseja nessa noite. Se você deseja que haja uma mudança sobre a tua vida, o haja de Deus vai acontecer, porque Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele já ordenou para fazer na tua vida um grande milagre. Mas se você está esperando como Deus fez, enviando o teu filho e fez aquele jovem estar, aquele paralítico, num tanque de Betesda, esperando aquele tempo todo, talvez com você seja diferente. Talvez com você, Deus, Ele só quer que você consiga entrar na dimensão espiritual, para que Ele possa gritar: haja na tua vida a expansão nos teus dias, para que uma grande vitória, uma grande mudança, uma nova página aconteça na tua vida. E desde já eu agradeço a oportunidade em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e o pastor Clodoaldo, em nome de Jesus. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glória a Jesus. Quem entendeu o mestrado de Deus? Eu só posso pregar uma mensagem dessa e botar você o mestrado de Deus. Jesus nos ensinando a ser mestre. Amém? Glória a Deus. O mestrado de Deus.
Meu Deus, night, oh, meu Deus, vai liberando a sabedoria, meu Deus, vai formando não esqueci não, aquele mistério, aquele mistério, ai, cantor,
trabalho como eu quero, a Deus somente fala aquilo que eu mando nesse decreto. Porque só Deus eu trabalho como eu quero. Ah, não me pediste de raçunaia. Ah, trouxe para ti, Ribecantonaia. Aquilo que tu tem me pedido. Uma Rebecova sobre um deprava neste lugar. Arabaçou de canto e de provanaia. Tu somente confia, porque só Deus se trabalha neste lugar. Rabacova sobre um de provanaia. Nenhum principado, nenhuma potestade fica de pé perante aquilo que eu abri neste decava sobre. Porque só Deus. Arabaçou de canto e de provanaia. E deixo para minha igreja a minha paz. Arabaçou de canto. Aleluia, Jesus. Amém? Vocês entenderam que Deus mexeu lá? Agora eu entendi porque a igreja não está cheia com brasileiros. Que só veio selecionado.